O nascimento de Sansão. A narrativa de Sansão começa em um período de opressão para os israelitas, que eram subjugados pelos filisteus. Os filisteus eram um povo guerreiro que dominava a região, e a situação era crítica. Neste contexto, um anjo do Senhor apareceu a Manoá, um homem da tribo de Dan, e a sua esposa, que era estéril. O anjo trouxe uma boa nova de que eles tiveram um filho que seria nazireu desde o nascimento. O nazireado foi um voto especial de consagração a Deus, e isso fez com que Sansão deveria seguir algumas regras específicas, como não consumir álcool, não cortar o cabelo e não tocar em cadáveres. O anjo também revelou que a vida de Sansão teria um propósito importante. Ele começaria a libertar Israel do domínio filisteu. Seus pais, Manoá e sua esposa, seguiram as instruções do anjo, e assim Sansão nasceu. Juventude e casamento. Ao crescer, Sansão se destacou não apenas por sua força, mas também por seu temperamento impulsivo. Em busca de um casamento, ele se apaixonou por uma mulher filisteia de Timna, uma decisão que contrariava as expectativas de seus pais, que desejavam que ele se casasse com um israelita. Eles pretendiam dissuadi-lo, dizendo que havia muitas mulheres entre seu próprio povo, mas Sansão estava determinada a seguir seu coração. Ele foi a Timna para se casar com a mulher que amava. Durante sua jornada a Timna, Sansão teve um encontro alternativo. Um jovem leão atacou-o, mas, fortalecendo-se com o Espírito do Senhor, ele rasgou o leão com suas próprias mãos, demonstrando sua força sobrenatural. Esse evento não foi revelado a ninguém, nem mesmo a seus pais. Após se apaixonar pela mulher, Sansão voltou a Timna para o casamento. No caminho, ele encontrou o cadáver do leão que havia matado, agora com um enxame de abelhas e mel dentro. Sansão comeu o mel e não envolve a ninguém a origem dele, violando assim as regras do nazireu ao tocar um cadáver. O enigma e a vingança. Durante o banquete de casamento, Sansão desafiou 33 convidou filisteus a resolver um enigma, prometendo-lhes roupas como prêmio. O enigma era: do que comeu, saiu comida. Como os convidados não conseguiram decifrá-lo, pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando-a. Ela, em desespero, revelou a resposta do enigma a eles. Quando os filisteus resolveram o enigma, Sansão ficou furioso e, em retaliação, matou 30 filisteus em Ascalão, roubando suas roupas para dar aos convidados. Após essa série de acontecimentos, Sansão se levou de sua esposa, que acabou sendo dada a um amigo. Isso apenas aumentou seu desejo de vingança contra os filisteus. O incêndio das colheitas. Em um ato de represália, Sansão capturou 300 raposas, prendeu tochas acesas entre suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus, incendiando suas colheitas, vinhedos e olivais. Isso causou uma grande devastação e revolta entre os filisteus, que descobriu que Sansão era o responsável. Em retaliação, os filisteus queimaram sua ex-esposa e seu sogro até a morte. Esse ato brutal intensificou ainda mais o ciclo de violência entre Sansão e os filisteus. Quando os filisteus marcharam contra ele, Sansão fez uma declaração de que seria inocente em relação a eles, prometendo causar danos. Essa escalada de vingança e violência tornou sua vida cada vez mais complicada. Captura e conflito. Eventualmente, os filisteus atacaram novamente e, em um ato de autopreservação, os homens de Judá concordaram em amarrar Sansão e entregá-lo aos filisteus. Sansão, sabendo que seus compatriotas estavam dispostos assim por medo, presentes em se entregar, desde que não tentassem matá-lo. Assim, ele foi levado a Leí, onde os filisteus vieram correndo em sua direção, cheios de gritos de triunfo. Mas no momento crucial, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. As cordas que o prendiam se romperam como se fossem fios de linho queimado. Ele adotou uma tendência de um jumento que estava à sua disposição e matou 1000 homens com ela. Após essa vitória, Sansão exclamou: com a mandíbula de um jumento, montões sobre montões. Com a mandíbula de um jumento, abati 1000 homens. Em seguida, ele lançou a mandíbula ao chão e deu lugar ao nome de Ramatilei, que significa Monte da Mandíbula. A queda de Sansão. Apesar de sua força impressionante, Sansão não aprendeu com suas experiências. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia, que foi abordada pelos líderes filisteus.
Eles ofereceram a Dalila uma informação específica de dinheiro para que ela conseguisse descobrir o segredo de sua força. Na primeira tentativa, Sansão disse que se ele fosse amarrado com 7 cordas de arco novo, ele ficaria fraco. Dalila, em um ato de traição, amarrou-o, mas Sansão corta as cordas com facilidade. Essa sequência de enganos contínuos, com Sansão oferecendo respostas falsas a Dalila sobre a origem de sua força, finalmente ele cedeu e revelou que seu poder vinha de seu cabelo, que nunca havia sido cortado devido ao seu voto de Nazireu. Quando Sansão adormeceu em seu colo, Dalila chamou um dos filisteus, que cortou seu cabelo. Quando Sansão acordou, observe que sua força o havia abandonado. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o prenderam em Gaza, onde foi forçado a mais grãos como um escravo. A morte de Sansão. Apesar de estar em cativeiro, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Em um evento festivo em homenagem ao deus filisteu Dagon, os filisteus trouxeram Sansão para humilhá-lo diante de uma multidão. Ele foi colocado entre 2 colunas do templo e, em um momento de reflexão, Sansão orou ao Senhor por força. Ele pediu a Deus que lhe concedesse um último impulso de poder. Com suas forças renovadas, Sansão empurrou as colunas do templo, fazendo com que a estrutura desabasse, matando a si mesmo e cerca de 3.000 filisteus presentes na festa. Assim, sua morte foi uma forma de vingança contra seus opressores e, ironicamente, ele matou mais filisteus em sua morte do que durante sua vida. Legado e reflexões. A história de Sansão é rica em lições sobre força, perda e arrependimento. Embora tenha nascido com um potencial incrível e com a ajuda de Deus, Sansão também personificou os perigos da desobediência e do pecado. Sua vida revela que, apesar da força física, a verdadeira força reside em uma relação íntima com Deus. A Sansão é lembrada como um dos juízes de Israel, um homem que se opôs à opressão filisteia, mas cuja vida foi marcada por falhas pessoais e decisões impulsivas. Sua história serve como um aviso sobre as consequências do pecado e a importância de manter a fidelidade a Deus. Ele nos ensina que, mesmo diante de grandes provações, devemos permanecer vigilantes e fiéis aos nossos princípios. A história de Sansão é uma narrativa poderosa que nos lembra que, embora possamos ter forças e talentos, nossas fraquezas e escolhas podem nos levar a resultados trágicos. O pecado pode nos cegar, nos aprisionar e, eventualmente, nos destruir. Mas a graça de Deus sempre está presente, mesmo nos momentos de queda. Reflexões sobre a vida de Sansão. A vida de Sansão é uma história trágica e cheia de lições, e ela é frequentemente discutida em sermões, estudos bíblicos e reflexões espirituais. Aqui estão algumas das principais lições que podem ser extraídas de sua narrativa. A força e a fraqueza humana. Sansão é frequentemente lembrada por sua força física incomum. Ele é um símbolo do poder que vem de Deus, mas também representa a fragilidade da natureza humana. Apesar de ter sido escolhido por Deus e dotado de uma força extraordinária, Sansão se deixou levar por seus desejos pessoais e pelas tentativas ao seu redor. Essa dualidade entre força e fraquezas é uma das principais mensagens de sua história. O perigo da confiança excessiva. Sansão confiável em sua força e em sua capacidade de se livrar de situações difíceis. Isso é um lembrete de que a autoconfiança desmedida pode nos levar a subestimar as consequências de nossas ações. Ele ignorou os avisos e as lições ao longo de sua vida, acreditando que poderia brincar com o pecado sem sofrer as consequências. Consequências das escolhas. As decisões de Sansão, especialmente relacionadas a Dalila, mostram como as escolhas podem ter repercussões sérias. Sua escolha de se casar com uma mulher filisteia e mais tarde se envolver com Dalila não só resultou em sua queda, mas também teve um impacto significativo sobre seu povo.
As decisões que tomamos não afetam apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. O papel do arrependimento. Mesmo em seus momentos mais sombrios, quando Sansão estava cativo e cego, ele ainda encontrou espaço para o arrependimento e o reconhecimento de sua necessidade de Deus. Sua oração final reflete a importância de voltar-se para Deus, mesmo após muitas falhas. Essa é uma mensagem poderosa de que nunca estamos fora do alcance da graça divina. Contexto cultural e histórico. Para entender melhor a história de Sansão, é importante considerar o contexto cultural e histórico da época. O período dos juízes. A história de Sansão se passa durante um tempo de grande turbulência em Israel, conhecido como o período dos juízes. Este foi um tempo de ciclos repetidos de opressão, arrependimento e libertação. Os israelitas frequentemente se afastaram de Deus, caindo em desgraça, apenas para serem resgatados por líderes levantados por Deus, os juízes. As tensões com os filisteus. Os filisteus eram um dos principais inimigos de Israel. Eles tinham uma cultura militar avançada e uma religião politeísta que frequentemente entrava em conflito com os monoteístas dos israelenses. A luta de Sansão contra os filisteus representa uma batalha não apenas física, mas também espiritual. Análise do personagem de Sansão. Sansão é um personagem complexo. Ele é visto como um herói e um anti-herói, um homem de grandes feitos, mas também de grandes falhas. Aqui estão algumas considerações sobre seu caráter. Liderança e isolamento. Apesar de ser um juiz e líder, Sansão frequentemente atuava de forma isolada. Sua recusa em se aliar aos israelenses e sua escolha de lutar contra os filisteus refletem sozinha uma natureza solitária que muitas vezes leva à destruição. A liderança requer colaboração e relacionamento, e a Sansão falhou em considerar isso. Coração dividido. A atração de Sansão por mulheres filisteias e sua conexão com Dalila ilustram a luta de muitos crentes entre o desejo de seguir a Deus e a atração pelas coisas do mundo. Essa divisão em seu coração determinada em um afastamento de sua missão divina, levando-o a compromissos que trouxeram dor e destruição. Redenção e sacrifício. A morte de Sansão é um momento de sacrifício. Ele, ao destruir o templo dos filisteus, não só busca vingança, mas também realiza um ato de redenção, permitindo que, mesmo em sua queda, ele cumpra o propósito que Deus tinha para ele. Esse sacrifício é muitas vezes interpretado como uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que trouxe redenção não apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Conclusão. A história de Sansão é rica e multifacetada, oferecendo uma variedade de lições que permanecem relevantes para as pessoas de hoje. Desde os perigos da autoconfiança e das escolhas erradas, até a importância do elogio e da fé, a vida de Sansão continua a ser uma fonte de reflexão e aprendizado. Sansão nos ensina que todos nós temos a capacidade de errar, mas também temos a oportunidade de buscar a reconciliação e o perdão. Sua história é um testemunho da graça de Deus, que pode operar mesmo nas situações mais desesperadoras. Assim, podemos refletir sobre nossas próprias vidas, buscando sempre um relacionamento mais profundo com Deus, mesmo em meio às nossas fraquezas e falhas. Reflexão final. Ao considerar a vida de Sansão, é essencial lembrar que cada um de nós enfrenta batalhas em nossa vida diária. Seja contra tentativas, expectativas ou pressões externas, a história de Sansão nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a verdadeira força que vem de Deus. Através de nossas fraquezas, podemos encontrar a força que precisamos para superar os desafios, sempre confiando na graça e na misericórdia divina. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos impactantes como esse. Que Jesus abençoe sua vida. Amém.